Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo eu quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Bom, rapaziada, vamos lá então, segunda-feira aí. Ontem teve o Campeonato Brasileiro, muitos clássicos ali, o Flamengo ali empatou 1 a 1 com o Vasco ontem, né? Eu fiz o pós-jogo ontem, então, pô, se você não assistiu, assista, mano, ficou muito bacana, né? E bom, rapaziada, vamos lá então. Só deu pra fazer o pós-jogo do Flamengo. Acabou que não deu pra fazer do outros jogos, tá? Ontem teve ali, rapaziada. Pois é. O Grêmio venceu o Inter por 3 a 2 no Grenal. Lá no Beira-Rio. Olha, rapaziada, a situação delicadíssima do Inter, tá? O Grêmio ali que tava em crise, né? E assim, cara, parece ali com essa vitória, cara, a vitória pra dar muita confiança pro Grêmio. Principalmente, cara, porque o Inter era favorito, né, cara? O Inter era muito favorito pra esse jogo, apesar ali dos dois ali tá numa situação ali parecida, né? O Inter não tá tão distante assim do Grêmio, o Inter tá bem mal, pra ser bem sincero, né? O Inter ali, pô, perdeu de 4 a 1 Palmeiras, tá praticamente ali perto da zona. Os dois ali tá numa situação meio ruim, mas, pô, pelo Inter jogar em casa, né? O Inter ali eliminou o Grêmio na semifinal do Gaúcho, né? Então, assim, cara, o Inter era favorito e não. O Grêmio ali conseguiu ganhar do Inter fora de casa, cara. Pois é, cara, o Grêmio ali vence o Inter por 3 a 2 no Grenal. E, pois é, cara, situação ali muito complicada do Inter. E parece que o Roger Machado vai cair, né, rapaziada? Me parece ali muito que o Roger Machado vai cair. E vamos comentar um pouquinho também, rapaziada, do Sport que venceu o Corinthians por 1 a 0. A segunda vitória do Sport no Campeonato Brasileiro. E vamos comentar um pouquinho também, rapaziada, sobre o Santos, cara. Santos ali que ganhou ali do São Paulo de 1 a 0. Então vamos lá, rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bom, rapaziada, bora comentar desses jogos aí. Desculpa aí se vocês estavam ouvindo ali um barulho de fundo, tá, rapaziada? É porque tá chovendo muito, tá, cara? Tá chovendo muito aqui na minha cidade. Então se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é que tá chovendo muito aqui na minha cidade, tá? E bom, rapaziada, comentando um pouquinho do jogo do Inter, cara. Pois é, um Inter que perdeu de 2... Vamos comentar um pouquinho desse Grenal, cara. O Grêmio que venceu o Inter por 3 a 2 no Beira-Rio. Olha, rapaziada, e um jogaço de bola, né? Um jogaço de bola, um jogo bem pegado, bem brigado, como sempre é, Inter e Grêmio. Só faltou ter expulsão nesse jogo, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. Só faltou ter expulsão. E vamos ser sinceros, rapaziada. O Grêmio foi muito prejudicado nesse jogo. Tem muita gente falando que o Grêmio foi prejudicado nesse jogo. Eu não vi os lances, tá, rapaziada? Tava assistindo o jogo do Flamengo, tá? Eu acabei não vendo os lances ali. Eu não acabei não assistindo ali o jogo do Grêmio. Só assisti ali um pedacinho ali do final do segundo tempo. Estão falando muito que o Grêmio foi prejudicado, tá? Que teve 2 lances ali, ou pelo menos 3 lances ali. Teve um pênalti lá pro Grêmio que não deu. E olha, rapaziada, o Grêmio foi assaltado no Beira-Rio. É o que estão comentando. Vou dar uma analisada nos lances. Não dei uma analisada nos lances, vou dar. E parece que o Grêmio foi assaltado no Beira-Rio, né? E, cara, o juiz tentou ali roubar o Grêmio. E parece ali que não deu muito certo, né? Porque o Grêmio venceu ali. O Inter ali que abriu o placar ali com o Alan Patrick, que fez 2 gols. Hoje tava iluminado o Alan Patrick. Fez o gol de pênalti. Depois ali o Grêmio empatou o jogo. E depois ali, rapaziada, o Inter acabou fazendo o segundo gol com mais um gol do Alan Patrick, que de novo salvando ali o Inter. Não, o Alan Patrick impressionante, cara. Na minha opinião, é um baita no jogador. O Alan Patrick mesmo estando velho, é um cara ali que depende um pouco de pênalti ali pra fazer o seu gol. Mas mesmo assim, mano, é um cara ali muito bom de bola, um jogador que dá muita dinâmica no meio campo, mesmo estando velho. Eu acho que caberia num monte no time titular, na maioria dos times brasileiros, o Alan Patrick, rapaziada. O Alan Patrick no futebol brasileiro, ele é acima da média e com certeza é o melhor jogador do Inter. Fez ali o segundo gol e depois ali, rapaziada. E depois ali, o Grêmio acabou virando o jogo, cara. Muitos ali, torcedores do Grêmio, desacreditados do time do Grêmio, né? O Grêmio ali, que vive uma péssima fase, né, cara? Muito próximo da zona de rebaixamento. E não, cara, o Grêmio acabou virando o jogo, cara. O Grêmio acabou virando o jogo, o Grêmio que empatou ali no finalzinho do segundo tempo, cara, teve 4 gols no primeiro tempo, cara, jogaço de bola. O juiz ali deu, se eu não me engano, 13 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Muita coisa, né, rapaziada, ficou muito parado. E no segundo tempo, rapaziada, próximo dos 30 do segundo tempo, um jogo muito movimentado ali.
pelo que parece, o Grêmio acabou virando o jogo, rapaziada. Pois é, Grêmio vence o Grenal por 3-2, olha. E é a primeira vitória do Grêmio ali, a única vitória do Grêmio nos Grenais aí desse ano, né? O Grêmio ali, se eu não me engano, não tinha vencido o Inter ali no Grenal, né? No Campeonato Gaúcho, o Inter venceu ali, se eu não me engano, os 2 jogos contra o Grêmio. O jogo da volta deu um empate. E no jogo ali, no primeiro turno, ele deu um empate na casa do Grêmio. E agora o Grêmio vence o Inter por 2-0, por 3-2. Vamos ser sinceros, se tiver um torcedor do Inter aqui no meu canal, me desculpe, cara. O maior time do Sul venceu. O maior time do Sul, cara, me desculpe, cara, se tiver algum torcedor do Inter, o Grêmio é maior do que o Inter é freguês do Grêmio, rapaziada. Pô, me desculpe, cara, o Inter só foi ganhar o Campeonato Gaúcho esse ano, rapaziada. O Inter ali ficou quase 10 anos sem ganhar o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho só dá Grêmio, irmão, nos últimos anos. Me desculpe, cara, o Inter é freguesaço do Grêmio. O Inter é freguesaço. O Inter, cara, nos últimos pelo menos 15 anos virou freguês do Grêmio. Tirando ali esse Campeonato Gaúcho que ganhou esse ano, cara, é que, vamos ser sinceros, né, cara, o time do Grêmio, cara, o Grêmio tá numa crise danada esse ano. O time do Grêmio decaiu demais, cara, o time do Grêmio tá tão fraco, é por isso, cara. O Inter hoje tem um time melhor do que o Grêmio e mesmo assim perdeu o Grenal, cara. Mesmo assim, cara, o time... Então era mais que obrigação, cara, o Inter ganhar pelo menos esse ano o Campeonato Gaúcho. Já porque o Grêmio tá bem mal. E o Inter tem um time melhor do que o Grêmio. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu ganhar o Grenal. Mesmo tô estando em crise. Mesmo não que o Inter esteja bem, né? Mas é que o Inter, pelo amor de Deus, né? Jogando em casa com a apoio dessa torcida. Um jogo ali, né? Pro Inter ali subir na tabela. Ali tem um time melhor do que o Grêmio, né? Jogando com o apoio da sua torcida em casa. O Inter conseguiu perder pro Grêmio, rapaziada. Foi um jogaço de bola, mano. Um clássico ali, Grêmio e Inter é muito bom de ver, né? E bom, rapaziada, vamos estar comentando um pouquinho aí sobre o Corinthians, cara. Pois é, Corinthians perde pro Sport por 1-0 na Ilha do Retiro. Pois é, segunda vitória do Sport no Campeonato Brasileiro. Olha, rapaziada, o Corinthians ali que perdeu, né? Perdeu feio, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, o Corinthians perdeu pro Sport, cara. Cara, o Sport só tem uma vitória, só tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Grêmio. Uma vitória cagada ainda, cagada. E não, a primeira vitória do Sport na Ilha do Retiro veio e foi contra o Corinthians, cara. E Corinthians, tem que ser o Corinthians mesmo, perdeu de 1-0 pro Sport. O Corinthians, rapaziada, que vamos ser sinceros, não tá com os reservas, né? Vamos ser sinceros, o Corinthians tava com muitos titulares, tava sem o Garro, tava sem o Memphis Depay, tava sem o Caídio, tudo bem, tava sem esses 3 principais jogadores. Mas, por exemplo, cara, o Corinthians tava com o Yuri Alberto, que hoje é titular, tava com o Hugo Souza, que é titular, tava com o Mateuzinho, que é titular, tava com o zagueiro lá, o Gustavo Henrique, que é titular. Então, assim, cara, o Corinthians tava com muitos titulares, o próprio Guinegão ali, que se eu não me engano jogou, é titular do Corinthians hoje. Então, assim, cara, não tem desculpa, cara. Não tem desculpa, porque o Corinthians tava sem o Memphis Depay, porque o Corinthians tava um pouco desfalcado, que não sei o que, o Corinthians tá focado na Copa do Brasil, não tem desculpa, cara. Gente, o Corinthians perdeu pro Lanterna, o time que só tem uma vitória, na minha opinião foi vexatório, cara. Foi vexatório, tudo bem, ele que o Corinthians tá bem na Copa do Brasil, que não sei o que, mas mesmo assim, cara, o Corinthians, cara, vem fazendo um Campeonato Brasileiro ali, melhorou ultimamente no Campeonato Brasileiro, mas olha, rapaziada, o Corinthians ali, eu não espero nada mais do que o meio de tabela pro Corinthians, cara. O Corinthians, cara, vai ficar no meio de tabela. Cara, eu não espero nada mais do Corinthians do que o meio de tabela, cara. Talvez ali o Corinthians fique ali na 8ª posição, até uma nona colocação, brigar ali por uma vaga na pré-libertadores. Mas o Corinthians, rapaziada, vai ficar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, cara. O Corinthians, pelo amor de Deus, cara. O Corinthians não sabe jogar Campeonato Brasileiro, rapaziada. Essa que é a verdade. O Corinthians, cara, não sabe, não tem time pra jogar a Liga de Pontos Corridos, né, rapaziada. O Corinthians só consegue focar uma competição. Se o Corinthians não consegue focar em 2 competições, que no caso seria a Copa do Brasileiro e a Copa do Brasil, não consegue, até porque não tem time, rapaziada. Vou ser sincero, o Corinthians não tem futebol e não tem time para focar em 2 competições, vamos ser sinceros. E o Sport ganha mais uma ali no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Segunda vitória do Sport. O Sport que ultimamente vem melhorado, né, cara? O Sport ali que arrancou um empatezinho lá na casa do Bragantino, ali 1-1, e agora venceu ali, né, o Corinthians ali por 1-0 na Ilha do Retiro. O Corinthians que não é fácil, né? A gente brinca aqui que o Corinthians não sei o que, mas não é fácil, nunca é fácil vencer o Corinthians, né? Tudo bem que o Sport estava jogando em casa, o Corinthians fora de casa é um time bem ali. O Corinthians é um time bem frágil fora de casa, mas não é fácil ganhar do Corinthians, né, rapaziada? Vamos ser sinceros.
E pra finalizar o vídeo, rapaziada, vamos comentar um pouquinho. O Santos venceu o São Paulo por 1-0, rapaziada, na Vila Belmiro, o clássico ali, Sansão. E vamos ser sinceros, rapaziada, Santos vence ali com o gol do Guilherme, tanto criticado ali. Mas foi uma vitória do Santos, rapaziada. Foi uma derrota do São Paulo que não valia nada, né, rapaziada? O que vale pro São Paulo mesmo é semana que vem Libertadores. São Paulo ali, o Crespo ali que foi com o time totalmente em reserva. Foi até com alguns jogadores da base, se eu não me engano. O São Paulo não tava nem aí. O Santos poderia ter ganhado até mais se quiser, né? Foi um placar magro, né? Vamos ser sinceros, pro São Paulo que jogou com os reservas, foi um placar magro. Olha, eu não assisti a partida, mas só sei ali que o São Paulo jogou com os reservas e o São Paulo ali perdeu ali pro Santos. O Santos vence ali o Sansão. Vence ali o São Paulo por 1-0 ali com o São Paulo reserva. Vamos ser sinceros, rapaziada. O que vale mesmo pro São Paulo é semana que vem. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui.